Então, pessoal, bom dia. Vamos estar dando início à nossa aula. Hoje a gente vai estudar sobre máquinas, rendimentos e trabalho de uma força, tá? Mas antes disso, a gente vai ver a resolução dos exercícios que ficaram na aula passada sobre energia e suas transformações, tá? Então, a gente falou na aula passada sobre as modalidades de energia, que elas dividem-se em energia mecânica, radiante, nuclear, química, térmica, elétrica. A gente falou um pouco sobre usinas e tal, e aí tivemos alguns exercícios, tá? E aí a gente vai estar corrigindo com vocês. Ó. A primeira questão, ela dizia o seguinte: o potencial hidroelétrico brasileiro está entre os 5 maiores do mundo. As matrizes renováveis de energia têm uma série de vantagens: a disponibilidade de recursos, facilidade de aproveitamento e o fato de que continuam disponíveis na natureza com o passar do tempo. De todas as fontes desse tipo, a hidrelétrica representa uma parcela significativa da produção mundial, cerca de 16% de toda a eletricidade gerada no planeta. No Brasil, além de ser um fator histórico de desenvolvimento da economia, a energia hidrelétrica desempenha papel importante na integração e no desenvolvimento de regiões distantes dos grandes centros urbanos e industriais. O potencial técnico de aproveitamento da energia hidráulica do Brasil está entre os 5 maiores do mundo. O país tem 12% da água doce superficial do planeta e condições adequadas para a exploração, e o potencial hidrelétrico é estimado em cerca de 260 gigawatts, ou seja, bilhões de watts, dos quais 40,5% estão localizados na bacia hidrográfica do Amazonas. Para efeito de comparação, a bacia do Paraná corresponde a 23%, Tocantins 10,6% e de São Francisco por 10%. Contudo, apenas 63% do potencial foi inventariado, ou seja, ainda faltam uns quase 40% para ser inventariado, né? Anotado, escriturado, marcado em algum lugar aí para anotação. A região norte, em especial, tem um grande potencial ainda por explorar. Tá? Então, isso aqui foi uma notícia, está disponível nesse site aqui, ó, brasil.gov.br, infraestrutura, 2011, 12, né, dezembro de 2011, que foi disponibilizada essa notícia. Tá? O acesso do plural lá, né, do pessoal do plural do ângulo para essa notícia foi em 28 de março de 2015, uma notícia bem antiga. Agora, observe a fotografia aérea de uma usina hidrelétrica e um esquema simplificado de funcionamento em corte. Então, isso aqui é uma imagem, tá? De cima. Isso aqui é um esquema como se você cortasse a imagem e verificasse por dentro toda a estrutura. O reservatório d'água, o montante, as comportas, tubulação, turbinas, gerador, transformador, barragem, casa de força, rede elétrica e jusante, tá? Tudo isso aqui é um esquema bem básico, vocês já leram, já resolveram a questão, a gente vai só direto ao ponto, tá? Aí, dependendo do regime de chuvas, é possível que haja excedente de água na montante da barragem, e aí abre-se, então, nesse caso, eles vão abrir aqui as comportas para que a água passe e flua, para que não haja, tá, gente? Uma sobrecarga aqui, um volume de água muito grande nessa região. Lembrando que a barragem, depois que ela é feita, o rio ele vai ficar represado e, portanto, uma grande área, tá? Na parte lateral aqui da barragem vai ficar cheia de água. Então, geralmente é aberto aí. Mas vamos para a parte principal. De certa forma, a leitura do texto em si, ela não vai trazer muitos proveitos para a resposta, tá? Isso é só uma questão histórica e tal, fala um pouco sobre as questões numéricas também, mas no final não vai servir para nada, porque a pergunta é a seguinte, ó, quais são as principais transformações de energia envolvidas nesse processo, né? Então, as transformações de energia são as seguintes, ó, energia potencial gravitacional, tá? É transformada em energia cinética, tá bom? A energia cinética ela é transferida para as pás que está acoplada ao gerador, manifestando-se sobre a forma de energia cinética desses dispositivos. No gerador, a energia cinética é transformada em energia elétrica. Então, basicamente, é assim, ó, energia potencial gravitacional em energia cinética e energia cinética em energia interna, elétrica, tá? Então, isso aqui, ó, energia potencial, porque a água está escoando, então, a partir do momento que ela passa pelo gerador, ela está parada aqui, então, potencial,
ela entra em movimento, cinética, movimento das turbinas continua sendo cinética, tá? Então, essa energia cinética depois é transformada em energia elétrica, tá bom? Então, essas seriam as principais transformações envolvidas no processo. Quais são as principais vantagens e desvantagens de utilizar hidrelétricas? Vantagens: produz energia de forma renovável, limpa e abundante. Tem durabilidade indeterminada, porque aí depende se vai existir rio daqui a um tempo, então é indeterminado. O Brasil possui, então, nesse caso, o Brasil tem muita água, resumidamente, que poderia ser muito explorada, tá? Mas quais seriam, então, as desvantagens? Pode levar mais de uma década para ser construído, ou seja, demora muito e gasta muito dinheiro. O investimento é muito grande, tá? As hidrelétricas estão longe de centros consumidores, né? No caso, por exemplo, de Itaipu, em São Paulo. No nosso caso aqui no Mato Grosso, a gente tem a usina de Manso lá próximo, né, de Cuiabá. Então, isso aí tem que ser visto. Mais para frente, temos o que mais aqui, ó? Ou seja, assim, no caso, como as hidrelétricas são feitas longe dos centros que elas consomem, também vai aumentar o custo da obra total para levar essa energia. Usinas hidrelétricas que, no meu ver, é o pior problema delas, tá, gente? São os impactos sociais, econômicos e ambientais que ela causa na região, tá? Como eu mencionei com vocês, quando você coloca a barragem numa hidrelétrica, uma grande área ao redor dela vai ficar inundada, ou seja, se tiver pessoas, cidades, vilas e tal, próximos ao rio, essas pessoas vão ter que ser evacuadas, ou seja, primeiro vai ter que aumentar o gasto, porque vai ter que tirar uma pessoa de um canto e indenizar ela para colocar ela em outro lugar. Vai ter a questão ambiental, né, dos animais, da fauna, da flora, que vai ser afetada devido à barragem. E, então, nesse caso, esse é o grande problema, pelo menos ao meu ver, das hidrelétricas, tá? Então, acho que não vejo muita vantagem nelas nesse ponto de vista. Eu acho que no Brasil o melhor seria energia eólica e energia solar. Acho que seria o melhor de todos aí para a gente estar utilizando. Mas vamos para a questão 2. No texto a seguir, é descrito o funcionamento básico de um tipo de usina de energia de implementação relativamente recente. A usina de energia solar PS10 é a primeira torre de concentração de energia solar comercial da Europa. Sua construção teve início em 2004, em parceria entre a empresa espanhola Abengoa Solar S.A. e o governo espanhol. Aqui nós temos uma foto de cima, tá? Aí vai ter um textão aqui, vai falar sobre a quantidade de andares, a quantidade de chapas de metal que absorve a luz, as áreas de cada uma. Vai ter várias coisas aqui, mas a pergunta é a seguinte, ó. Qual entre as alternativas seguintes melhor corresponde à cadeia de transformações de energia que está envolvida nesse processo? Observe que é importante ler, tá, gente? Porque a gente nem sempre sabe dizer, a gente nunca vai saber dizer antes da leitura da questão se o enunciado ele traz benefícios para as alternativas ou não. No caso da questão 1, não traz benefício nenhum. Nessa questão tem, só que o texto é muito grande e eu preciso dar aula ainda do conteúdo novo, então não posso perder muito tempo aqui. Tá? Então veja o seguinte, ó, as transformações de energia aqui envolvidas são energia solar, absorve energia solar, elas absorvem essa energia solar transformando em energia térmica, tá? Esquentando um líquido, esse líquido vai esquentar uma água, a água vai evaporar, esse vapor de água vai passar por turbinas, essas turbinas vão se mexer por energia mecânica, e aí esse movimento das turbinas acopladas, aí que vai ser movidas pelo vapor, então você vai ser transformado em energia elétrica, tá? Então, essa aqui é a ordem de transformação, tá bom? Então, vejam só, energia química não faz sentido nenhum, né? Energia solar, energia solar e energia química, então energia química aqui não faz sentido nesse processo, tá? Energia química aqui, e deixa eu ver aqui, essa daqui poderia até ser, porém, energia mecânica não é o primeiro, né? Porque você está recebendo a luz do sol, obviamente, a primeira energia que recebe é a energia solar. Então, ou seria a letra B, ou seria a letra C, tá? Mas como vocês podem ver, energia química não faz parte de um processo como esse. A energia química geralmente está associada a pilhas ou a efeitos nucleares, tá? Alguma
Dúvida até aí? Não, né? Então vamos lá. Questão 3. A questão 3, ela trata também de uma usina fotovoltaica, tá? Diferente dessa aqui, que é a usina de energia solar. E aí vou explicar as diferenças básicas entre elas, tá? Primeiro, a usina solar, essa daqui, da questão 2, ela faz o seguinte: ela recebe a luz do sol, esquenta um líquido, o líquido fica muito quente, né, mais quente do que a água, por exemplo, faz a água evaporar, o vapor de água gira turbinas, turbinas estão acopladas a geradores, e esses geradores transformam, então, a energia final em energia elétrica, tá bom? Então, com toda essa conversão de energia. A usina fotovoltaica, ela é aquelas que geralmente, claro que não aqui, né, mas elas são usinas que usam painéis fotovoltaicos que recebem o calor e transformam esse calor diretamente em energia elétrica. Essa é a diferença entre este daqui, esse modelo, e o modelo anterior, tá? Mas vamos para a questão. Ó. A letra diz o seguinte, ó, a China, potência militar e econômica, não somente é um dos maiores consumidores de energia do mundo, como também um dos maiores poluidores do mundo. Não é estranho que, mesmo possuindo reservas generosas de combustíveis fósseis, ou seja, petróleo, ela resolve investir tanto dinheiro em fazendas solares. Qual seria o motivo disso? Bom, o motivo disso tem vários, tá? Mas de acordo com o nosso texto aqui, diz o seguinte, ó. Projeto sustentável da magnitude dessa planta, dessa daqui, solar, evidencia uma nova e crescente tendência mundial. Mesmo uma nação poderosa como a China já se deu conta de que a sobrevivência da espécie como um todo depende das ações que são tomadas sobre o meio em que vivemos, né? O planejamento dessas ações. Ou seja, de certa forma, claro, isso aqui partindo do princípio bonitinho, tá? Parte de um princípio mais chato seria o seguinte, o mundo inteiro está correndo atrás de fontes renováveis, então, tipo assim, os países, pelo menos os países mais desenvolvidos, eles têm essa tendência de que vai se descobrir algo novo, então eles se reúnem, vamos dizer assim, e eles procuram ser o primeiro país a inventar a fonte renovável mais bonitinha e tal, mais limpa. Então, cria-se essa expectativa. Mesma coisa aconteceu com a corrida espacial, mesma coisa está acontecendo hoje em relação à cura do coronavírus, tá? Os países meio que se juntam ali e aí ficam aquela disputa para ver quem que vai ser o primeiro. No caso do coronavírus, no caso final desses problemas aqui, né, digamos assim, são interessantes porque essa disputa fazem uma aceleração no descobrimento de novas tecnologias e claro, agora para a gente, se Deus quiser, a cura do coronavírus, tá? Letra B. As duas plantas analisadas, a chinesa e a japonesa, possuem diferenças. Quais são? Aí, aqui o texto colocou duas, né? A chinesa e a japonesa. Uma com maior escala, outra com menor escala. Mas a gente vai ver o seguinte, ó. As diferenças serão justamente as proporções, né? A chinesa propicia o desenvolvimento de uma região desértica. No entanto, em todo o sistema centralizado de geração, o custo de transporte de energia e as perdas, tá, de energia representam desvantagens. A planta japonesa, que é descentralizada, não possui tal desvantagem. No entanto, a produção de energia é muitíssimo inferior. Em outras palavras, a gente tem na China um lugar deserto, cheio de placas que vão produzir muita energia, porém o custo é bem maior e as percas, né, vai ser bem maior também, por conta da distância. Já no Japão, como fica próximo da cidade, o custo é menor, porém você não vai ter uma área muito grande para poder captar energia. E aí vamos para a última questão. Eu estou fazendo isso rápido, né, porque, como vocês sabem, eu tenho que dar aula nova. Vamos lá. A figura a seguir tem por finalidade exemplificar as semelhanças e diferenças de funcionamento de uma usina termoelétrica a carvão mineral e de um dos tipos de energia de usina nuclear existentes, tá? Então nós temos aqui a usina nuclear, uma usina termoelétrica e aqui nós temos estruturas comuns das duas usinas, tá?
Na usina nuclear, nós temos aqui o núcleo, a bomba, as barras de controle, o reator, a estrutura de contenção, não pode deixar a radiação passar, vapor de água, gerador, circuito e tal. Na usina termoelétrica, nós temos a entrada do carvão, onde o carvão é queimado, o depósito das cinzas, o circuito, a entrada de água e tal. Independentemente dessas duas usinas, existe um fator muito interessante. Quando eu não sabia disso, eu achava que a gente extraía a energia dessas coisas de uma maneira mais fantasiosa, tá? Mas depois eu descobri, vocês talvez vão estar descobrindo agora, que a maioria, gente, dos processos de conversão de energia em energia elétrica, ela é dada da seguinte maneira. Ó. Existe um recipiente em que você deixa a água reservada lá. Essa água, pessoal, ela é aquecida. Quando ela é aquecida, ela evapora. Quando ela vai evaporando, né? Então, quando ela evapora, ela sai e vai entrar no lugar para girar as turbinas, e aí essas turbinas vão fazer acopladas ao gerador, é que vai fazer a conversão de energia. Então, eu achava que era muito mais fantasioso isso, mas não é. Basicamente, tanto na usina nuclear, quanto na termoelétrica, como nas usinas aqui, essa usina aqui, que eu falei na questão 2, tá? Que aquece um líquido que vai aquecer a água, evaporar a água, enfim, todas elas funcionam nesse sentido, tá? A água, ela esquenta, vira vapor, o vapor gira as turbinas, a turbina está acoplada ao gerador, consequentemente ele vai gerar, vai ter eletroímãs, coisas que a gente vai estudar ano que vem, tá? Ele vai ter um eletroímã, esse eletroímã que vai fazer uma regra de coisas que nós vamos aprender ano que vem, estudando a lei de Faraday, estudando a lei de Lenz, estudando vários outros conceitos físicos, tá? Relacionados ao eletromagnetismo, e aí, por fim, vai ter conversão de energia, tá? Mas a pergunta em si é o seguinte, observando essa figura, complete o diagrama em blocos que sintetiza as transformações de energia envolvidas nessas duas etapas, tá? Então, vamos lá. Usina nuclear. O reator, recipiente isolado, no qual o urânio é fissionado, tá? O urânio, ele é rompido aí para pegar a energia dele. Essa energia é a energia nuclear, tá? É por isso que é o nome, é usina nuclear. No circuito zero, a água recebe energia do urânio, mas não vaporiza porque o circuito é pressurizado. Isso aqui é uma coisa que nós vamos estudar ano que vem também em relação à pressão, tá? Dependendo da pressão, a água não vai evaporar facilmente, tá? E isso acontece, por exemplo, na panela de pressão, mas a gente vai discutir sobre isso ano que vem. Então, vamos lá, no circuito zero, que seria isso aqui, a água não evapora. Então, o que aconteceu? Ele vai absorver energia nuclear e vai ser transformado em energia térmica, ou seja, vai aquecer a água. Depois, a energia térmica vai sair do circuito 1 para o circuito 2, tá? O circuito 2 está onde? O circuito 2 está aqui, ó. Essa água vai vir para cá, tá? Vai circular aqui dentro, então ela vai continuar sendo energia térmica. Depois, ela vai ser transformada em energia mecânica e depois em energia elétrica, tá? Que seria a turbina, que é movimento, então energia mecânica, e o gerador transforma a energia mecânica em energia elétrica. A mesma coisa acontece com a queima do carvão, a queima do combustível fóssil, tá? Ela vai fazer uma transformação química, tá? Lembrando que o recipiente que recebe o carvão, ele vai queimar o carvão, então vai ter combustão, essa combustão é uma energia química associada a ele, essa energia química vai ser transformada em energia térmica, a energia térmica em mecânica e a mecânica em elétrica, seguindo o mesmo processo. A diferença aqui ocorre na entrada, né, na energia de entrada, que uma é nuclear, outra é química, e no processo da usina nuclear, nós vamos ter dois pontos em que a energia térmica é utilizada, tanto na saída do circuito zero, quanto do circuito zero, quanto na entrada do circuito 2, tá? Do circuito 1, desculpa. Alguma dúvida até aí, pessoal? Não. Tranquilo, né? Então, isso aí, essas foram as questões que eu passei para vocês na aula passada. Agora a gente vai estar estudando a aula de hoje e depois a gente vai fazer alguns exercícios para a gente fixar bem as ideias que nós vamos abordar na aula de hoje, tá? Então, voltando aqui,
Então, vamos lá. A nossa aula de hoje vai ser sobre máquinas que nós vamos relacionar potências e rendimentos e, por sua vez, nós vamos entender o que é um trabalho. Então, vamos lá para o estudo de máquinas, potência e rendimento. Vejam só. O que é uma máquina? Máquina é todo dispositivo que se utiliza de processo de transformação ou transferência de energia para executar uma determinada tarefa. Então, por exemplo, uma geladeira ela é uma máquina que utiliza energia elétrica e transforma em energia térmica, tá? Aqui vai um detalhe importante. Toda máquina, ela pega uma potência total, um valor, tá? Um valor energético de potência, que é a variação de energia com relação ao tempo, tá bom? Que a gente vai falar sobre isso já já. Então, é uma potência, ela recebe uma potência que nós dizemos que é potência total. Ela utiliza parte dessa potência e outra parte dessa potência ela é dissipada. A gente não consegue, pelo menos não até agora, simplesmente converter toda a energia, toda a potência de qualquer máquina, tá? Ela não consegue ter um rendimento de 100%. Pelo menos até hoje a gente não descobriu e provavelmente não vai ter, mas vamos lá. O princípio da conservação de energia diz para a gente o seguinte, que a potência total de qualquer máquina ela é igual à potência útil que essa máquina utilizou, mais a potência que ela dissipa, tá? Então, essa aqui é a potência, essa fórmula que é importante para algumas questões, tá? Então, é importante a gente sempre entender que a potência total, ela é a potência útil e mais a potência dissipada. Bom, em geral, nós precisamos calcular a potência média, que é medida da rapidez de um processo de transferência ou de transformação de energia. Isto é, a potência de um equipamento, de uma máquina, nada mais é do que a rapidez com que essa máquina transforma energia, tá, gente? Ou transforma ou transfere energia. Sendo o E, a gente vai chamar de a energia, e ΔT, o tempo, nós temos que a potência média é dada pela energia dividido pelo tempo, tá? Ano que vem, nós vamos estudar isso aqui explicitamente voltado para a energia elétrica. Aqui é energia de um modo geral, tá? Por exemplo, a energia que eu uso, por exemplo, para poder andar, sei lá, 1 quilômetro. Energia para que o carro ande aí, energia para que, sei lá, processos possam acontecer diariamente, tá? Então, isso aqui é energia de um modo geral que vocês vão ver nos exercícios de hoje. No sistema internacional, tá, a potência é dada em watts, que é joules, unidade de energia, por segundo, que é a unidade de tempo. Existem outras unidades usuais que são o horsepower, tá, cavalos de força, que é 1 HP, que é aproximadamente 745 watts, e o cavalo vapor, tá, que é 1 CV, que é aproximadamente 735 watts. São duas unidades aí usuais que podem aparecer eventualmente. Caso o intervalo de tempo de medição seja muitíssimo pequeno, a potência instantânea coincidirá com a potência média. Então, a instantânea é aquela potência que você calculou, que você verifica naquele momento específico, tá? E aí, terceiro ponto, nós vemos o rendimento de uma máquina, tá? O que é o rendimento de uma máquina? É a medida do desempenho dela. Ela é dada pela potência útil dividido pela potência total. Note que o rendimento é um número adimensional e que fica compreendido entre 0 e 100%, tá? Lembrando, gente, que, por exemplo, se for 25%, no cálculo isso vai aparecer ou na forma de fração, 25%, ou na forma de número decimal, tá? 0,25. Então, fiquem atentos aí que o valor pode ser dado em porcentagem, em fração ou em decimal, tá? Uma dessas três formas. E por fim nós temos o quilowatt-hora, que na verdade é uma unidade especial que é adotado geralmente para medir o consumo de energia elétrica. Então, 1 kWh, a gente lembra que a letra K vale 1.000, então 1 vezes 1.000 é 1.000, então é 1.000 watts vezes hora é 3.600 segundos, tá? Hora transformada em minuto multiplica por 60, transformado em segundo multiplica por 60 de novo, 60 vezes 60, 3.600. Então,
esse valorzinho aqui é 3,6 vezes 10 a sexta, é equivalente a 1 kWh em joule, tá? Isso aqui é unidade de energia, tá? Quilowatts-hora energia, somente watts é unidade de potência. Então, simples assim, nós temos o resumo sobre máquinas, tá? Vamos fazer alguns exemplos sobre máquinas para vocês entenderem basicamente como que a gente vai estar trabalhando com elas, tá? Vou pegar aqui. Então, o primeiro exemplo que a gente vai fazer, ele vai dizer o seguinte, ó. A potência disponível em uma queda d'água é de 800 kW. Isso aqui será a potência disponível, vai ser a total, tá? Qual é a potência útil que se pode obter com essa queda d'água se nela for utilizada uma máquina hidráulica de rendimento 50%? Então, esse aqui é uma questão de rendimento, tá? Então, lembre-se o seguinte, ó, o rendimento de uma máquina é a potência útil dividido pela potência total. Ou seja, o rendimento vai ser igual à potência útil, eu vou só colocar o PU aqui, tá? E o PT de potência total. Vejam o seguinte, se eu quero saber o valor da potência útil, tá? O que eu faço? Então, a potência útil, ela vai ser o rendimento, tá? E eu passo a potência total para o outro lado multiplicando. Olha, percebam que a unidade aqui está em quilowatts e a resposta também está em quilowatts. Ó. Então, eu não preciso fazer conversão. Eu posso calcular sem fazer conversão para watts, tá? Não preciso. Aqui é só substituir o valor. Ó. 50%, gente, é 0,50, tá? Em número decimal. Se eu quiser colocar, por exemplo, em fração, às vezes é mais legal você colocar em fração, vocês vão perceber por quê. Nessa questão que é bem interessante, ó, 50% é 50 por 100, tá? Vezes os 800 quilowatts. Então, percebam que eu posso simplificar esses dois zeros aqui e fazer 8 vezes 5, tá? 8 vezes 5 dá 40. E aí, como tem mais um zero aqui, eu acrescento um zero aqui, ou seja, 400 quilowatts, que seria a letra E. Tá? 400 quilowatts. Então, essa é uma questão de rendimento. Vejam que é uma questão bem matemática, tá? O rendimento é dado pelo seguinte, é o valor da potência útil dividido pela total. Em outras palavras, a potência útil é a porcentagem que a máquina tem de rendimento vezes a potência total dela, tá? Então, é bem simples aí de nós calcularmos esta questão, de nós verificarmos. Vamos ver agora uma questão que fala sobre a unidade de medida HP, tá? O horsepower, essa aqui, o cavalo de força, né? Quantos cavalos de força tem uma máquina? Agora a gente vai ver uma questão com essa característica aqui, e ela dá a seguinte informação para a gente, ó. Sobre um carro de grande porte que se movimenta com velocidade constante de 30 metros por segundo, é exercida uma força de 1.000 newtons. Sabendo que seu rendimento é de 20%, determine aproximadamente a potência consumida pelo motor desse carro em HP, tá? Dado um HP equivalente a 746 watts, tá? Vamos lá. Então, essa questão tem uma informação importante que não aparece para a gente que não tem, tá, gente? Aqui nas fórmulas convencionais aqui da nossa aula, tá? Eu quero que vocês anotem a seguinte fórmula aí, que não tem, para auxiliar a gente na hora de resolver os exercícios, tá? Ó, uma fórmula nova é a seguinte, a potência útil, tá, de uma máquina, gente, ela é dada pela força, tá bom? Vezes deixa eu lembrar aqui, vezes a velocidade, tá? Vezes a velocidade, tá bom? Então, isso aqui é força, isso aqui é velocidade.
Então, essa forma aqui é importante, porque não aparece aqui, mas pode ser que eventualmente possa ser utilizada, tá? Potência útil é força vezes velocidade. E isso a gente vai estar utilizando aqui, ó. Primeiro, a potência útil dessa máquina, ela vai ser... Observe que ele quer a potência consumida pelo motor, tá? Então, vamos lá. A potência útil, ela vai ser... força vezes velocidade, então deixa eu substituir aqui os valores, então vai ser 1.000 newtons, tá, de força, vezes a velocidade que é 30. Já coloquei aqui 30, mas não é 30, tá? É V. E aí isso aqui vai dar 30.000 watts de potência útil, tá? Essa aqui vai ser a potência útil do nosso, da nossa máquina. Então, como ele quer a potência consumida, essa potência aqui é a total, tá? Então, a gente quer saber qual que é a potência total desse motor. E a gente vai usar a fórmula do rendimento. Ó. Rendimento é potência útil sobre potência total. Se eu quero saber o valor da potência total, eu passo ela para o outro lado multiplicando e depois eu passo o rendimento dividindo, tá? Então, o rendimento vai passar dividindo lá para o outro lado. Logo, a potência útil é 30.000 e vejam que o rendimento é de 20%, ou seja, você vai dividir isso por 0,20, tá? A gente vai multiplicar por 10 em cima e embaixo para tirar a vírgula, tá, gente? E aí nós vamos ter 300.000 dividido por 2. 300.000 dividido por 2 vai dar 150. 150.000 watts. Bom, professor, mas essa não é a resposta. Não, porque ele pede em HP. Então, o que a gente tem que fazer? Ó? 1 HP ele é equivalente a 746 watts. Aí a gente quer saber quantos HP é equivalente a 150.000 watts, tá? Então, a gente só faz isso aqui, ó. Só multiplica cruzado, né? Então, fica X igual a 150.000 dividido por 746. Pronto. O resultado vai dar de aproximadamente 200, tá? 200 HP. 200 cavalos de força. Tá bom? Seria a letra D de dado. Bom, essa questão é uma questão talvez um pouco diferente, né? Porque ela vai usar três coisas, né? A gente vai ter que calcular primeiro a potência útil, depois a gente calcula a potência total através do rendimento, e a gente usa uma regra de 3 aqui para calcular, então, a conversão de unidade, tá? Então, é uma questão que envolve três características. Aqui entra uma coisa nova, que na verdade não vai aparecer aí na apostila para vocês. Eu quis justamente trazer essa questão, porque ela traz essa característica diferente, ó, que a potência útil é a força vezes a velocidade. E isso é bom fazer essa questão para trazer essas fórmulas que muitas vezes elas não são tão utilizadas, mas que eventualmente elas podem ser cobradas, tá? Então, isso aí eu passo para vocês agora para que vocês tenham ciência de que esse tipo de questão pode acabar aparecendo, tá? Vou fazer outra questão aqui com vocês. Deixa eu ver aqui. Na verdade, deixa eu falar sobre trabalho e aí depois eu faço outras questões com vocês, tá? Seguinte, dentro do estudo, tá, pessoal, de potência, máquina térmica e tal, e transformações de energias, tá, a gente tem uma coisa muito importante que é chamado de trabalho. O trabalho, nesse caso aqui, a gente vai estudar primeiro o trabalho de uma força aplicada a um corpo que se movimenta em um deslocamento retilíneo, que a gente vai chamar de D, tá? Essas são as variáveis do problema aqui. Tá? É dada pela seguinte expressão: trabalho é força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo, tá? Que a força faz com o deslocamento. Então, se o deslocamento é da esquerda para a direita na horizontal e a força tem esse sentido aqui, né? É a direção aqui diagonal, vocês vão perceber que vai formar um certo ângulo. E aqui são dadas três opções importantes aqui. E eu vou já passar para vocês todas elas, tá? Então, vejam o seguinte. De acordo com o site Brasil Escola, vou pegar aqui para vocês verem. Vou só ler para vocês, tá?
o que é trabalho, né, de acordo com o nosso estudo. No dia a dia, a gente fala trabalho para relacionar atividade, o serviço, e na escola, por exemplo, o trabalho é aquela tarefa que a gente manda vocês fazerem em casa, valendo ponto, resumidamente. Em física, esse termo está relacionado com energia transferida por meio da aplicação de uma força que é capaz de gerar deslocamento. Imagine que você precisa empurrar um carro que está enguiçado. Ao fazer força sobre o veículo, este adquire energia cinética. Assim sendo, entendemos que a energia que se manifesta foi transferida ao veículo por meio da aplicação de uma força. Portanto, dizemos que um trabalho foi realizado. O trabalho pode ser entendido como a energia que foi utilizada na realização de uma tarefa, tá, gente? Na física. Então, basicamente, o trabalho aqui para a gente vai ser a força que é aplicada vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo em que essa força é aplicada com relação ao deslocamento, tá? Alfa é a medida do ângulo. Aqui é interessante a gente notar dois pontos importantes, gente. Ó, primeiro, cosseno de 0 é 1 e cosseno de 90 é 0, tá? Isso aqui tem que lembrar. Para o cosseno de 30, 45, 60, a gente tem aquela tabelinha do 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2, raiz no 2 e no 3. A gente pode fazer aquela tabelinha lá e encontrar os significados. A gente vai estudar semana que vem a trigonometria, tá? No triângulo retângulo. A gente vai rever esse conceito, tá? Esse conteúdo bem importante que vai dar um auxílio muito grande nas questões que tem senos e cossenos, como a gente viu ontem, né? Na atividade, na aula de física de ontem, a gente estudou um pouco sobre trigonometria, a gente precisou utilizar a trigonometria na resolução, e a gente vai continuar aqui tendo essas pequenas observações, tá? No sistema internacional, o Joule é a unidade padrão de trabalho, que é a unidade padrão para energia também, como a gente já viu, tá? Joule, ele pode ser expresso como sendo newtons por metro. Nesse caso, a gente tem algumas situações possíveis, tá? O ângulo pode estar entre 0 e 90 graus, o ângulo alfa, tá, do deslocamento. Isso significa dizer para a gente que o trabalho ele vai ser positivo. Se o ângulo for de 90 graus, então não vai ter trabalho, porque se o ângulo é 90, o cosseno de 90 é 0. E, portanto, o trabalho vai ser nulo, porque 0 vezes qualquer coisa que vem aqui vai ser 0. Se nós temos uma força que está entre 90 e 180 graus, o cosseno é negativo e, portanto, o trabalho realizado por essa força vai ser negativo, tá? O cálculo do trabalho de uma força é facilitado quando sua componente na direção do deslocamento é conhecida, tá? Nesse caso, geralmente é fornecida uma malha quadriculada que permite a obtenção gráfica da intensidade dessa componente, como ilustrado a seguir, tá? Então, veja o seguinte: se nós temos o trabalho nessa direção, então nós temos a força na direção de x e nós temos a força na direção de y. Como a gente discutiu isso ontem, né? Eu falei um pouco sobre isso nas componentes que a força pode ser desmembrada. Aqui também, ó, nós temos a força nessa direção, na direção de x, só que ela está no sentido oposto, e nós temos aqui a força na direção de y, tá? Um ponto importante aqui, nós entendemos o seguinte, ó, o trabalho das forças, ele é a soma de todos os trabalhos, tá? Outro ponto importante é que, como o trabalho ele pode ser positivo ou negativo, o trabalho ele pode ser expresso como sendo mais ou menos, observando que esse mais e esse menos é dado pelo ângulo, tá? Então, esse é um ponto importante de nós analisarmos, ok? Então, isso aqui é a forma básica para o trabalho. Talvez não seja tão interessante por enquanto, mas na hora de resolver os exercícios, vocês vão entender, geralmente, como que a gente estuda e explora os conceitos do trabalho. Isso aqui são só relações matemáticas que a gente pode estar utilizando para facilitar a obtenção do trabalho ou não, tá? Mas a gente vai ver com mais detalhe nos exercícios. Um ponto importante, Professor, diga. lá nos ângulos, isso, nesses daí, que estava falando sobre cosseno, tangente, eu não entendi muito bem como que o senhor, tipo, tinha calculado o cosseno, só essas coisas, é só um cálculo É hipotético? porque
Aqui, nesse aqui? No de cima. Ou na É, aula de nesse. ontem, você fala? Aqui mesmo, né? É. Tá, não, aqui ele só está falando o seguinte para a gente, ó, não teve cálculo, está dizendo o seguinte, ó, se esse ângulo aqui for entre 0 e 90, deixa eu fazer um desenho aqui, ó. Você deve lembrar quando a gente estudou ângulos, tá? A gente estudou ângulos, a gente não estudou cosseno e nem seno ainda, tá? Em matemática, a gente só estudou ângulos. Provavelmente, quem estudou lá na escola, pelo menos quem estudou lá na escola no oitavo e nono ano, estudou senos e cossenos ano passado. Então, fica aí esse detalhe importante. Ou, como eu, né, deve ter estudado. Então, a gente tem que lembrar o seguinte, ó. O ângulo desse formato aqui, a gente diz que esse ângulo é o ângulo de 180 graus, o ângulo raso, certo? Se nós dividirmos esse ângulo ao meio, a gente vai gerar dois ângulos iguais a 90 graus. A gente chama de ângulo reto. Ângulo 90 graus, que geralmente é notado assim. Se a gente pega e cria um ângulo aqui, por exemplo, na metade, vocês sabem que esse ângulo gerado aqui vai ser o ângulo de 45 e aqui o de 45. O que essa questão está falando, o que esse enunciado aqui está falando para a gente, ó, é que se o ângulo for de 0 até 90 graus, ou seja, de 0, que seria aqui, até 90 graus, tá? Sem incluir o 90 graus, aí ele diz para a gente que a força não, o ângulo, o cosseno dele vai ser positivo. E, portanto, o trabalho vai ser positivo. É claro que eu não vou conseguir explicar para vocês todos os detalhes por que o cosseno é positivo, porque são conteúdo que nós vamos estudar em matemática ano que vem, tá? Na verdade, a gente tem um conteúdo chamado de ciclo trigonométrico. No ciclo trigonométrico, a gente vai aprender a calcular. A gente vai dizer que o eixo x é o eixo do cosseno e que o eixo y é o eixo do seno. Então, o cosseno vai ser representado no eixo x e o seno vai ser representado no eixo y. Isso é algo que a gente vai estudar no que vem, tá? Nesse formato aqui a gente vai estudar no que vem. Mas já adiantando para vocês, ó, observem que o eixo x ele é positivo aqui, certo? E é negativo aqui, correto? Então, isso significa dizer, ó, que o zero vai começar aqui. Então, ó, isso aqui é zero. Quando você der meia volta aqui, um quarto da volta aqui vai ser 90 graus. 90 mais 90 dá 180. 180 mais 180 mais 90 vai dar 270. E 270 mais 90 vai chegar aqui no 360, tá? Então, eles vão ser aqui quase que correspondentes, tá bom? Então, a gente sabe que o cosseno ele é positivo do lado direito, o eixo x, né? E do lado esquerdo é negativo. O eixo do seno ele é positivo em cima, que seria o y, é o eixo y, e negativo aqui embaixo. Então, por exemplo, para o cosseno, a gente vai saber o seguinte, ó, que de 0 até 90 graus ele vai ser positivo, e depois que vai estar à esquerda aqui, ó, de 90 até 180, ele vai ser negativo. É isso que a questão traz para a gente, ó, que se o ângulo for de 0 a 90, o trabalho vai ser positivo, porque o cosseno dele vai ser positivo, e quando ele for de 90 até 180, o ângulo vai ser negativo, né? O cosseno vai ser negativo, então o trabalho vai ser negativo. Então aqui não tem cálculo. Vocês vão entender melhor quando a gente for fazer os exercícios aplicados nesses conceitos, tá? Deixa eu logo pegar aqui um exercício aqui para vocês já verem como que vai funcionar a questão do trabalho e potência, tá? Pera aí. Calcular o trabalho de uma força, aí vocês vão entender melhor, tá? Basicamente é o seguinte, o Lucas, ó, um bloco de massa 7 quilos, então a gente tem a massa do bloco, é levantado a uma altura de 10 metros. Calcule o trabalho realizado pela força peso, que a gravidade, sabendo que a gravidade local é igual a 10 metros por segundo ao quadrado, tá bom? Aqui, gente, aqui a gente vai perceber o seguinte, o trabalho, ele é dado pela seguinte expressão, é a força vezes o deslocamento vezes o ângulo em que ele força com o deslocamento, tá? Eu vou escrever θ aqui no lugar do... Vou escrever alfa aqui, né, para não confundir aqui com o de lá.
Aqui nesse problema, nós temos um bloco, tá? E esse bloco é levantado de uma altura que vai de 0, tá bom? Até 10 metros, tá? Então, o deslocamento aqui vale 10. A força utilizada aqui é a força peso, tá? A gente sabe que peso é massa vezes gravidade. Então, se a massa do objeto é 7 e a gravidade é 10, então 7 vezes 10, 70. Então, se o valor da força aplicada é de 70. E ele diz mais o que para a gente? Ele não fala do ângulo, mas observem. O peso, gente, ó, o peso aponta para onde? O peso aponta para baixo, não aponta? O deslocamento está sendo levantado para cima. Então, que ângulo que isso aqui vai formar? É o ângulo de 180 graus. Então, a gente tem que lembrar o seguinte, ó. Vamos olhar aqui, ó. De 0 até 180, o valor vai ser o quê? Negativo. Mas a gente não vai utilizar desse formato específico, a gente vai lembrar o seguinte, ó. Só fazer o cosseno de 180. A gente ainda não estudou o cosseno de 180, mas já adiantando para vocês, tá, gente? O cosseno de 180 vale menos 1, tá bom? Lembre-se que eu coloquei aqui no início, não sei se foi aqui. Não, a gente falou sobre isso ontem, né? Ó, cosseno de 0 é 1. Acho que eu até coloquei aqui em cima, deixa eu ver. Coloquei aqui, ó, cosseno de 0 é 1. Ó, observe que o 180 ele fica sempre oposto ao zero, né? Se o zero está aqui, o 180 vai ficar aqui do outro lado. Então, eles são opostos. Portanto, a gente pode dizer que o cosseno de 180 vale menos 1, tá? Mas isso aqui é só uma forma de a gente decorar isso aí. Mas no final vai ficar assim, ó. 70 vezes 10 dá 700, vezes menos 1, que seria o valor de 180, isso aqui vai ser menos 700 joules de energia. Então, esse trabalho é menos 700 joules. Ou seja, de forma resumida, pessoal, se a gente vai calcular o trabalho de uma força, a gente só vai observar o quê? O valor da força, o valor do deslocamento e o valor do ângulo. Observem que eu nem precisaria saber que o cosseno é menos 1, bastava observar assim, ó. Tá vendo que o trabalho, a força aplicada é para cima e que o peso aponta para baixo, e a gente quer saber qual que é o valor da força-peso, já que ele está sendo levantado, ó, eles vão ter sentidos opostos. Então, o trabalho ele vai ser um trabalho negativo, porque a ideia desse trabalho é ele ser contrário ao movimento. Entenderam? Lucas, tranquilo? Deu para pegar mais, deu para pegar Entendeu? mais. Vamos fazer outro exemplo aqui para vocês pegarem mais ainda essa ideia, tá? Agora a gente vai ter um valor específico para o ângulo. Valor específico assim, vai ser dado, a questão vai dizer para a gente quanto que vale o ângulo. Vejam só. A força F de módulo 30 newtons sobre um objeto formando um ângulo constante de 60 graus, tá? Esse aqui é o 60 graus, tá? Aqui que ficou meio bugado. 60 graus. Com a direção do deslocamento, dados, ele diz que o seno de 60 é raiz de 2 sobre 2, o cosseno é meio, e diz o seguinte, se a distância é 10, qual que é o trabalho realizado? Enfim, basicamente esse aqui, ó, temos um bloco, ele vai ser deslocado aqui 10 metros para a direita, tá? Poderia ser para a esquerda, mas eu estou colocando para a direita só porque eu quero. Ele diz que a força é aplicada com um ângulo de 60 graus, força F, e ele fala que a força F vale 30 newtons. Bom, aí ele quer saber qual é o trabalho. Então, lembre-se, trabalho, ele é força, deslocamento e ângulo. No caso aqui, 60 graus. Então, o trabalho vai ser 30 newtons. Só substituir, gente, ó. Deslocamento 10, cosseno de 60, ó, ele diz que é meio. Então, 1 sobre 2. Pronto. 3 vezes 10, 30 vezes 10, 300. E aqui embaixo não tem ninguém, então repete o 2. 300 dividido para 2 vai dar 150. Então, esse é o valor do trabalho exercido por essa força, letra C. Então, vejam que... Então, nem sempre vai ter o alfa, né? Tem o alfa. O alfa é 60.
Não, mas tá cosseno de 60. Não tem cosseno de 60 alfa? Não, o alfa é 60. Ah, entendi. Ó, nesse aqui, o alfa nesse caso aqui é o 180, ó. Porque ele não fala qual que é o ângulo, mas a gente percebe que o ângulo vai ser 180, por quê? Porque você está puxando o objeto para cima, só que a gravidade puxa o objeto para baixo. Então, as duas, o deslocamento é para cima e a força é para baixo. Então, eles vão formar um ângulo de 180 graus. Então, sempre tem o alfa. Depende da questão. Pode ser que o alfa seja, por exemplo, zero. Se o alfa é zero, então a gente pode dizer que o cosseno vai ser 1. Então o cosseno não vai aparecer, mas é um exemplo bem que raramente isso acontece, tá? Então a gente tem que ficar atento, claro, na hora de resolver esses exercícios para que a gente não confunda as coisas. Ó, vamos fazer outro exemplo aqui para vocês entenderem ainda melhor essa questão, tá? Ó, vou mostrar aqui um exercício teórico, vamos colocar assim. Né? Não é teórico, é um exercício aqui de leitura e interpretação. Depois a gente faz outro de cálculo para vocês verem. Olha só, essa questão diz o seguinte para a gente. Ó. Uma pessoa arrasta uma caixa sobre uma superfície sem atrito de duas maneiras distintas, conforme ilustra essa figura, tá? Então, no exemplo A, ele aponta a força na diagonal e no exemplo B, ele empurra só na direção horizontal. Aí é o seguinte, ó, considerando a força, é correto afirmar que, letra A, o trabalho realizado em A é igual ao de B. B, o trabalho em A é maior do que o de B. C, o trabalho em A é menor do que B. E letra D, não se pode comparar o trabalho porque não se conhece o valor da força, tá? Bom, a letra D, a gente pode marcar a letra D como sendo falsa já, tá, gente? Não é porque a gente não conhece o valor que a gente não pode comparar as forças, tá bom? A gente pode comparar a força somente utilizando as definições. Agora vamos lembrar o seguinte: o que é trabalho? O que é trabalho de uma força? É o quê? É força vezes os deslocamentos vezes o cosseno do ângulo, tá? Então, observe que a força que ele está introduzindo aqui, ele vai ter mesmo módulo, tá? Mesmo módulo, o que muda é o quê? O sentido, né? O que muda é a direção, na verdade. Então, a direção é diferente. O deslocamento que a pessoa quer provocar e a força é a mesma, tá? A força em termos de valor de força. O que muda é quem? O ângulo. E o que diz o ângulo para a gente, ó? Vamos ver aqui o que fala o ângulo. Se o ângulo for entre 0 e 90 graus, o valor é positivo, né? Se for menor do que melhor, de 90 a 180, ele é negativo. Mas analisando essa questão aqui, ó, ele diz o seguinte, ó, o trabalho é igual. Igual é nunca, né? Se você empurrar um objeto para baixo e empurrar o objeto para frente, obviamente, eles dois não vão ter o mesmo trabalho. Você vai gastar mais energia num do que vai gastar no outro. Aí a pergunta seria o seguinte, tá? Qual dos dois objetos vocês acham, qual das duas posições vocês acham que é o mais fácil de empurrar o objeto? A B. A B é mais A fácil B. de, a posição B é bem mais fácil, né? Então, se B é bem mais fácil de calcular, então a gente vai perceber o seguinte, ó, a determinação, mas vejam o que eu falei com vocês no início. No início da aula, eu comentei com vocês o que é trabalho, não foi? Então, trabalho, ele é o quê? É a quantidade de energia utilizada para exercer, para que uma força empurre um objeto. Como vocês sabem, né, nesse segundo caso aqui, a força vai ser mais simples de empurrar o objeto, ou seja, você vai conseguir imprimir a força de maneira mais tranquila, mais suave. Nesse primeiro caso aqui, vai ter um pouco de empecilho, porque você está empurrando o objeto para o chão. Então, a força ela vai ser dividida na questão horizontal
e um pedaço dessa força, uma parte dessa força vai ser empurrando para baixo. Então, nesse processo aqui, o trabalho realizado em A, o trabalho é a energia para empurrar, tá? Vai ser menor, tá, gente? Do que em B. Em B você vai conseguir transformar mais energia para empurrar o objeto. Ou seja, o trabalho em B vai ser maior do que o trabalho em A. Então, lembre, não confunda o seguinte: gastar mais energia para empurrar. Claro que você, para empurrar esse objeto daqui para cá, você vai, nessas duas situações diferentes, você vai se cansar mais usando isso do que esse. Tá? Mas não significa que o trabalho vai ser maior. Trabalho físico, tá? Não o trabalho que a gente tem associado à nossa experiência no cotidiano, tá? Isso aqui vai causar mais esforço físico e esse aqui vai causar menos esforço em comparação a esse. Mas ele vai converter mais trabalho em força para o movimento, tá? Então, esse aqui vai ser mais eficiente do que esse, tá bom? Então, a determinação do trabalho é diretamente proporcional ao deslocamento. Na figura B, o ângulo corresponde a zero, tá? Ou seja, o ângulo que a força faz com o deslocamento, que também é nessa direção, é zero, fornecendo assim o valor máximo para o cosseno. Então, o trabalho nesse caso aqui é maior. Trabalho, conversão para que a força seja exercida. Então, vai ser o maior trabalho possível. Agora, vamos fazer uma outra questão. Agora, uma questão que trata de cálculo, de novo, tá? Usando o valor do ângulo. Ó, um bloco de 2 kg é puxado com velocidade constante por uma distância de 4 metros. Distância é 4. Já sabemos a distância. Em um piso horizontal, por uma corda que exerce uma força de 7 newtons, fazendo com que o ângulo, fazendo um ângulo de 60 graus acima da horizontal. Aí ele diz o valor do cosseno e o valor do seno. Ele pede o trabalho. Então, como que a gente vai fazer o trabalho? Trabalho é força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo. Só que esse ângulo aqui é quanto? É 60, tá? Aí é só substituir, gente. Força, ele dá o valor da força? Não, ele dá sim, é 7. Então, 7 vezes o deslocamento, que é 4, vezes o cosseno de 60, que é meio. Agora é só multiplicar. 7 vezes 4 dá 28, 28 vezes meio vai dar 14. Então, o resultado final, 14 joules, tá? Então, questões de cálculo, joga na fórmula e multiplica tudo, tá? Questões teóricas, analisa qual que vai ser o argumento do enunciado, tá? Para poder chegar no processo final. Mas vamos voltar aqui, porque eu preciso explicar para vocês a questão do trabalho em termos de área, tá? Lembre-se que na física, desde o início do ano que eu tenho dado aula para vocês, a gente tem conversado bastante sobre o gráfico. Na física, os gráficos, que a gente aprende de matemática, gráfico de uma função do primeiro grau, do segundo grau, de módulos, enfim. Que a gente vai estar estudando bastante gráfico em matemática esse ano, obtenção de gráficos de funções, mas na física ela tem uma interpretação muito interessante. Todo conteúdo físico, tá? Na grande maioria das vezes, a gente utiliza o gráfico para interpretar alguma coisa. Mais precisamente, nós utilizamos a área do gráfico para simbolizar alguma coisa. Nesse caso aqui, a área do gráfico, quando nós temos força por distância, tá? A área do gráfico representa o quê? Trabalho, tá bom? Então, trabalho é a área do gráfico que está relacionado com a força e a distância, o deslocamento que essa força provoca no objeto, no corpo, tá? Quando a gente tem área superior e inferior, a gente calcula o trabalho como sendo a área superior menos a área inferior, que seria um trabalho positivo menos um trabalho negativo, tá? Por isso que a gente subtrai. Então, o trabalho a gente pode calcular utilizando a área do gráfico, tá? Vamos ver um exemplo aqui sobre trabalho e área, tá? Deixa eu ver se eu encontro algum exemplo aqui de trabalho com área. É um pouco mais difícil, né, de encontrar.
Um pouco mais complexo de encontrar assim. É bem mais difícil de encontrar um exercício com um gráfico. Deixa eu ver aqui. Bom, eu encontrei um aqui. Nem li direito essa questão. Mas vamos lá. Vou pegar esse aqui mesmo. Olha só, pessoal. A questão diz o seguinte. Ó, o gráfico a seguir representa a intensidade da força resultante em um ponto material em trajetória retilínea em função da distância percorrida. Ó. Então, pode não estar aparecendo muito aqui, tá? Mas aqui está escrito força, tá em newtons, e aqui está escrito distância. Ele diz que cada retângulozinho desse, ó, vale um aqui e um aqui. Qual o valor aproximado do trabalho realizado entre as forças D1, tá? Então, as forças D1, que seria... tá, D1 igual a zero, distância igual a zero, e a distância 2 igual a 7, tá? Ó. Então, aqui seria 1, 2, 3, 4, 5, 6 e aqui 7, que não aparece para gente. Qual seria aproximadamente o valor aí desse trabalho? Então, lembre-se o seguinte, ó, trabalho ele pode ser interpretado como sendo quem? A área, tá? Essa figura geométrica que está aparecendo aqui, ela não é nenhuma figura geométrica conhecida, tá? Geralmente nós temos triângulos, que nós sabemos calcular a área, tá? A gente já fez isso, é base vezes altura dividido por 2. Poderia ser retângulo, tá? Retângulo é o quê? Base vezes altura, pode ser quadrado, que é lado ao quadrado, poderia ser trapézio, tá? Que é base maior mais base menor, vezes a altura dividido por 2. Tá? Poderia ser qualquer uma dessas figuras, mas não é. Não é nenhuma dessas figuras geométricas conhecidas. Na verdade, isso é uma curva. Então, como que a gente faz o cálculo desse aqui? Já que ele pede o valor aproximado, então a gente não precisa, a gente não vai ter o valor exato. O que a gente vai fazer? Ó? Se o lado aqui ó, é 1, cada quadradinho desse vale 1, então ó, a gente vai observar que aqui tem ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Então o trabalho vai ser 24, tá? Que seriam esses inteiros. E aí a gente vai juntar os pedaços, tá? Ó, por exemplo, se a gente junta esse pedaço aqui, ó, tá quase a metade, com esse aqui que é a metade, a gente pode dizer que tem mais um, tá? Então, mais um aqui. Esse pedacinho bem pequenininho aqui, com esse daqui, a gente pode dizer que é mais um aqui. Esse pedaço, por exemplo, aqui com esse daqui, a gente pode dizer que tem mais um. Esse daqui com esse pedacinho aqui, a gente pode dizer que tem mais um. E esse pedaço aqui, com esse outro pedacinho aqui que está faltando, a gente pode dizer que tem mais um aí. Então, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Então, a gente pode dizer que tem aproximadamente 29, tá? Só que tá vendo que tem esse outro pedaço aqui, ó? Esse outro pedacinho que eu não incluí ainda, que está faltando. Então, a gente pode dizer que tem aproximadamente aqui 28 joules de trabalho, tá? Então, a gente pode dizer que tem esse valor aí aproximado para o trabalho, tá? Desculpem. Vocês vão observar o seguinte, claro, o ideal nessas questões, gente, é que o gráfico seja uma figura conhecida, mas como não é, ele quer só o valor aproximado, é só a gente contar quantos quadradinhos tem, porque cada quadradinho vai representar um trabalho, tá? Porque ele representaria um trabalho em cada quadradinho desse aí. Igual foi mencionado aqui, ó, nessa parte aqui, ó, que o cálculo do trabalho é facilitado quando a gente tem o deslocamento, ó, direção do deslocamento, ó, direção do deslocamento. Então, geralmente é fornecido uma malha quadriculada para a gente obter graficamente a intensidade da componente. Então, a gente tem, usando o gráfico de malha, uma forma também de se calcular o trabalho, só que nesse caso aqui, ele é um cálculo aproximado e não um cálculo final, tá? Ficou alguma dúvida, gente?
Bom, esse silêncio me remete que todo mundo entendeu tudo, então ficou tudo de boa. E agora o que a gente vai fazer? Eu vou passar as atividades para vocês lá no Maestro, tá? Vocês acessem e façam as atividades, tá? Com isso a gente chega ao fim de mais uma aula. Eu só peço a vocês que aguardem um pouquinho, tá? Que aí eu vou estar fazendo a chamada. Não saia.